Galera, vou fazer mais um exercício sobre teoria dos conjuntos. Na verdade, vou estar mais explicando algumas coisas, alguns conceitos sobre os conjuntos numéricos, ok? Vamos lá. Vou falar também sobre a relação de inclusão ou pertinência entre elementos e conjuntos. Bem, deixei aqui de propósito representado aqui do lado esquerdo todos os conjuntos numéricos mais simples que nós conhecemos. O único conjunto que não está representado aqui é o conjunto dos números complexos, que a gente não vai fazer uso em sala de aula. Então vamos começar por esse conjunto mais interno, o conjunto N, o conjunto dos números naturais. Lembrando que o conjunto dos números naturais representam desde o número 0 até o infinito positivo. Ou seja, eu não tenho nesse conjunto N nenhum elemento negativo. O primeiro elemento é o 0 e o último elemento eu não tenho, é infinito do lado positivo. O conjunto N está dentro de um conjunto maior chamado conjunto Z, ou conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais, ele não nos atendiam todas as necessidades. O conjunto dos números inteiros, o conjunto Z, ele já, além dos números naturais, ele engloba também números negativos, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3. Isso acaba fazendo com que ele seja infinito também do lado esquerdo do meu conjunto. Ou seja, eu não tenho o primeiro elemento do conjunto dos números inteiros e nem o último, eu tenho somente o elemento central. O conjunto representado pela letra Q é o conjunto dos números racionais. Esse já merece um pouco mais de atenção. Como que eu posso definir o conjunto dos números racionais? É todo número que eu posso representar sob fração. Por exemplo, o número 2, eu consigo representar ele sob fração? Sim. 2 sobre 1 é uma fração, logo ele faz parte do conjunto dos números racionais. O número menos 3, ele faz parte dos números racionais? Sim. Menos 3 sobre 1, eu também estou representando sob fração. Ou ainda, menos 6 sobre 2, ok? Menos 6 sobre 2, a gente sabe que uma fração é uma divisão. Logo eu tenho menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então é uma outra maneira de representar o menos 3. Mais uma outra, menos 9 dividido por 3, que é menos 9 dividido por 3, que dá menos 3 também. Ou seja, são números fracionários, são números considerados números racionais, ok? Então, todo número que pode ser representado sob fração é considerado o número racional. Bem, mais um detalhe, o número, por exemplo, 1,35, será que ele pode ser representado sob fração? Claro que sim, né? O número 1,35 eu represento como 135 dividido por 100. Ok? Se você pegar a calculadora ou se você fizer essa conta de dividir, você vai perceber. 135 dividido por 100 dá 1,35. Todo número que é finito eu consigo representar em fração, ou seja, pode ser considerado um número racional. Mas alguns números infinitos também podem ser representados sob fração. Por exemplo, 1,333, e imagine esse número que não acabe. Eu também represento esse número sob fração. O número 0,33 ou 0,3333, sendo que isso é um número infinito, também represento. Mas aí como que eu represento o 0,333 em fração? 3 dividido por 9. Se você simplificar essa fração em cima por 3, embaixo por 3 também, que a fração continua equivalente, eu vou ter que 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. Ou seja, a fração 1/3 representa o número 0,333, que é um número infinito, porém considerado também um número racional. Bem, se o número racional é um número que pode ser representado sob fração, por outro lado, o número irracional é aquele que não pode ser representado sob fração. Ou seja, não possui uma dízima periódica, e todos irracionais são números infinitos. Tá? Um exemplo de um número irracional é a raiz quadrada de 2,
que é aproximadamente 1,41, porém ela tem outros números aí na sequência. A raiz quadrada de 3 também é um número irracional. Por que esses números são irracionais? Porque é impossível representá-los sob a forma de fração. E o outro número muito mais famoso e irracional é o π, que é aproximadamente 3,14, ok? Porém, ele tem aí muitas casas decimais e dízima não periódica, não é possível representar esses números de maneira fracionária, ou seja, é um número irracional. E se você perceber agora no diagrama que representa o conjunto dos números reais, observam que ele engloba todos os conjuntos comentados. Logo, todo número irracional também faz parte do conjunto dos números reais. Todo número racional também faz parte. Professor, mas o que isso tem relação com a inclusão ou a pertinência? Quando que eu uso a relação de pertinência? A relação de pertinência é pertence ou não pertence. Eu uso pertence ou não pertence quando eu quero relacionar um elemento com conjunto. Por exemplo, o elemento -3. Qual é a relação dele com o conjunto dos números naturais? Ah, professor, o -3 não faz parte do conjunto dos números naturais. Então, logo, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Estaria errado se eu falasse, por exemplo, -3 não está contido, que é uma relação de inclusão, ok? -3 não está contido no conjunto dos números naturais. Por que estaria errado? Por quê? Porque o -3 é um elemento, o conjunto N é um conjunto, logo eu não posso relacionar elemento com conjunto através do está contido ou não está contido, através de uma relação de inclusão. Uma relação de inclusão eu só uso para relacionar conjuntos com conjuntos, ok? Então, mais alguns exemplos. O número -2 e o conjunto dos números, vamos colocar aqui, racionais. Aí eu pergunto, -2 pode ser representado sob fração? Sim. Então, logo, -2 pertence ao conjunto dos números racionais. O número 2/3 ao conjunto dos números irracionais. Como irracional é um número que não pode ser representado sob fração, logo 2/3 não faz parte do conjunto irracional, então 2/3 não pertence ao conjunto dos números irracionais. O número π, 3,14, aquele número infinito, será que ele está contido, pertence, não pertence, ou não está contido ao conjunto dos números racionais? Como ele é um elemento com conjunto, eu falo, não pertence, porque ele não faz parte do conjunto dos números racionais. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a relação de inclusão, que é quando eu, por exemplo, relaciono um conjunto com outro conjunto. Então, o conjunto dos números naturais, ele está contido ou ele não está contido no conjunto dos números inteiros? Como o conjunto N está dentro do conjunto Z, eu posso dizer que ele está contido dentro do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números irracionais para o conjunto dos números reais. Como relação de conjunto com conjunto, eu uso está contido ou não está contido. Observando, o conjunto dos números irracionais, ele está presente, ele está dentro do conjunto dos reais. Então, ele está contido. Mais um exemplo, o conjunto dos irracionais para o conjunto dos números racionais. O conjunto dos irracionais não está dentro do conjunto dos números racionais, ou seja, não está contido. Ok? Finalizo aqui essa videoaula. Um abraço e até a próxima.